Olá, senhores, bem-vindos novamente. E no módulo 15, falaremos sobre a avaliação inicial, a avaliação do cenário, mecanismo de lesão e número de vítimas. Então eu quero dividir com vocês aqui alguns cenários e dar um tempo, discutir com você para que a gente possa entender o que está acontecendo, quais são os riscos associados aqui. Então avalie esse cenário. Quais as características desse acidente? O que está acontecendo aqui? Esse ônibus bateu num poste? Qual que é o risco iminente que nós teríamos aqui para o socorrista? E eu já vou te ajudar. Será que esse ônibus não está com energia elétrica? Imagine que ele bateu no poste, os fios caíram sobre ele, tem um transformador aqui. Será que esse ônibus não está energizado? Essa é uma preocupação, por exemplo, que nós precisamos ter. Será que não pode, através desse acidente, surgir aqui um incêndio? Um princípio de incêndio? Será que já não é o caso de eu já vir para o local e já providenciar um extintor? Falar, pessoal, vamos deixar um extintor aqui, que se começar a sair algum fogo aqui, algum princípio de incêndio, nós já estamos prontos para atender. Orientar as pessoas a fazer rapidamente uma ligação para o SAMU, para a emergência, 192, 193, para que rapidamente tenhamos uma equipe especializada aqui nesse local para nos ajudar nesse cenário. Um outro exemplo que nós vemos aqui nessa imagem. O que poderíamos dizer com esse tanto de fumaça que nós estamos observando aqui? Será que não teremos em breve um fenômeno como nós aprendemos, um backdraft, ou uma preocupação com a intoxicação dos próprios socorristas? Se preparar, olhar e falar, eu já sei o que eu tenho que fazer aqui, vai ser um grande diferencial para você. Um outro cenário de princípio de incêndio, ou no caso aqui talvez já um incêndio, né, na verdade. Qual é a principal preocupação neste tipo de ocorrência? A principal preocupação que nós podemos observar aqui é: será que esse tanque vizinho não vai vir a pegar fogo também? Então nós devemos começar o resfriamento dos tanques que estão ao redor antes de querer apagar um incêndio. Eu olhar e falar, meu, isso aqui ainda pode ficar pior. Vamos colocar energia aqui em resfriar esses tanques, lembrando que antes disso você já pediu ajuda. Não adianta você sair loucamente montando linha de hidrante, sprinkler. Aliás, o sprinkler você não vai montar a linha, né? Ele já está lá. Mas acionando a sua equipe e esquecer de pedir para alguém ligar para o bombeiro. Que tipo de ocorrência nós estamos vendo aqui? Ocorrência onde envolve produtos químicos. Falei da amônia. Você não pode chegar num ambiente simplesmente achando que com a roupa que você está, sem nenhuma proteção adequada, sem uma roupa encapsulada, classe A, como a gente vê aqui nessa foto, e querer fazer o resgate de vítimas. Você precisa se preparar antes. Você precisa conhecer o cenário. Você precisa ter uma certeza do que você está fazendo. E aí sim, você vai contribuir com certeza para a atividade na qual você foi indicado, né, acionado para dar o suporte. Faça isso, procure entender os cenários da sua empresa, as situações possíveis de emergência, os procedimentos internos para esse cenário, os EPIs necessários para cada caso. Então, vazamento de amônio, vazamento de hexano, vazamento de propano. O que eu preciso ter? Você precisa ter procedimentos internos que já te passem essas informações de como proceder em cada um desses cenários. E aqui num outro exemplo, nós vemos uma pessoa que provavelmente sofreu um acidente de carro, talvez de moto, ou pode ter sido uma queda. E a pergunta é, como eu coloco essa vítima na maca? Eu sei fazer isso? Não, eu não sei fazer, não faça. Não faça, ligue, seja orientado através do 90 não, perdão, do 92, por exemplo. Mas aqui seria o exemplo, por exemplo, de uma rolagem 180 graus. Nós vamos aprender mais sobre isso, vai ter vídeos aqui na plataforma para você entender como aplicar esse primeiro socorro de forma correta, sem prejudicar a vítima, sem agravar ainda mais a situação da vítima. Avaliando o cenário, você pode perceber, descobrir, por exemplo, que foi uma questão que envolveu um animal peçonhento, uma picada de cobra, uma picada de aranha, escorpião, um inseto
diferente, né? Um animal aqui como uma taturana, algo que pode agravar se não tratado rapidamente. Procurar, né, na vítima situações ali que indicam o que aconteceu. Esse é um outro caminho importante. Vamos falar mais disso, sobre essa avaliação de cenário. São basicamente duas possibilidades que nós temos, uma avaliação primária e uma avaliação secundária. Nós vamos tratar isso de forma bem específica. Após verificar o cenário, o local estando seguro, o socorrista estando com os seus EPIs, esse é um ponto crucial. Você precisa ter os seus EPIs. Um socorrista precisa ter uma luva, uma máscara, um óculos, para que ele não se exponha a, por exemplo, ao sangue da vítima, à saliva da vítima. Então a gente tem que se proteger também. Aproxime-se da vítima buscando um campo de visão dela. Apoie-se os dois joelhos no chão. Toque com as suas duas mãos no ombro da vítima, chamando-a, e com isso será verificado se ela está consciente ou inconsciente. Se a vítima estiver consciente, se apresente e tente acalmá-la. Ligue ou passe o rádio pedindo ajuda. Se a vítima estiver inconsciente, ligue ou passe o rádio pedindo ajuda e inicie a análise primária. Então tem duas situações que nós vemos aqui, uma vítima responsiva e uma vítima não responsiva. O que fazer em cada um desses cenários? Como atuar em cada um desses cenários? Então são questões que nós vamos aprender aqui nesse treinamento. O que seria essa avaliação inicial? O que aconteceu? Olhe o local da ocorrência. Sempre que possível com a visão da vítima, para você tentar descobrir o que aconteceu. Avalie o cenário, você não deve gastar mais que 10 segundos para fazer isso. Perceba os perigos iminentes que ameaçam a sua segurança. Procure mecanismo de lesão ou se foi um mal súbito. Você chega no local, vem uma escada, uma pessoa cai do lado da escada, a escada caída. Isso foi um mal súbito? Pode até ter sido um mal súbito, mas que por ter ocorrido gerou uma lesão. Então você consegue reconhecer o mecanismo da lesão. Poxa, foi uma queda, não posso fazer a movimentação aqui de qualquer maneira. Eu preciso ter um cuidado com a cervical dessa vítima. Procure por número de vítimas. Quantas vítimas nós temos? Quantas pessoas estão envolvidas nesse cenário? A vítima está consciente? As testemunhas, elas estão tentando dar alguma informação? Preste atenção se não tem alguém que possa esclarecer o que aconteceu. Você pode me explicar o que aconteceu, por favor? E aí, você conseguindo ter mais detalhes, vai ajudar você ali na sua atividade. Avaliação inicial do cenário, conhecer os riscos eminentes, que podem ser eletrocusão, incêndio, atropelamento, queda, entre outros. Então aqui são os principais, ou talvez alguns dos principais riscos potenciais para o socorrista. Poxa, não adianta você começar o atendimento da pessoa num local que daqui a pouco você vai ser atropelado também. A eletrocusão, local onde você vai sofre o risco do choque elétrico também, de acabar estando no local onde vai pegar fogo, né? Então, tome cuidado com isso. Na hora do resgate, se expor demais e acabar sofrendo uma queda, tome cuidado, tome cuidado. Por isso que é tão importante ser preventivo. Você ter realmente situações ali já pré-definidas. Então, por exemplo, na questão do resgate, poxa, vai executar um trabalho em altura, tem que ser pensado em como eu resgatar essa vítima se ela vier a cair. Falaremos mais disso em outro modo, mas são pontos que também nós precisamos lembrar aqui e são tão importantes. Se existem mais vítimas, né? Quantas vítimas estão envolvidas? O que seria esse choque elétrico? É o fenômeno de passagem da corrente elétrica pelo corpo quando em contato com partes energizadas. Sinais e sintomas: parada cardiorrespiratória, queimaduras e lesões traumáticas. Então esses são sintomas, sinais e sintomas do choque elétrico. O que é o primeiro socorro? Qual é o primeiro socorro no caso de um choque elétrico? Realize a avaliação primária, o grau de consequência, a respiração, o pulso, aplicar as condutas preconizadas para a parada cardiorrespiratória, queimaduras e lesões traumáticas, encaminhar para atendimento hospitalar. Lembre-se, senhor, que você sempre tem que garantir a sua segurança, verificando se essa pessoa ainda está sofrendo do choque elétrico. De repente, na hora de ajudar, você vai pôr a mão nessa vítima e você se torna a próxima vítima. Então, com um bastão não condutor, né? Por exemplo, aqui está dando exemplo de um cabo de vassoura, lembrando que a madeira ela conduz sim eletricidade, mas ela é uma má condutora.
Então, é possível você utilizar uma madeira se ela estiver seca. Isolando, né? Ó, dá um exemplo aqui, ó, subiu sobre um livro para isolar, para não estar aterrada. Claro, senhores, que aqui a nossa intenção não é que você saia se arriscando desse jeito. O melhor caminho é desligue a energia. Qual é o painel, qual é o interruptor, o disjuntor? Às vezes é só tirar da tomada e aí sim dá início ao atendimento. O choque elétrico, realizar avaliação primária, grau de consciência, respiração e pulso. Aplicar as condutas preconizadas para parada cardiorrespiratória. O que seria essa conduta para parada cardiorrespiratória? É o RCP. Então nós vamos falar mais disso, mas é você olhar o cenário e identificar, olha, esse coração realmente está parado. Então eu vou dar início a um atendimento fazendo compressões e, quando possível, insuflações. Vamos explicar isso. Então esse é o que preconiza ali a parada cardiorrespiratória, né, o atendimento para situações onde envolve a parada cardiorrespiratória. O cardiorrespiratório vem de parada do coração e da respiração. Então não é simplesmente uma parada cardíaca e também não é simplesmente uma parada respiratória. É uma parada cardiorrespiratória. As duas coisas acontecendo praticamente no mesmo momento. Encaminhar para atendimento hospitalar. Aqui nós temos um exemplo, né? Que o choque ele pode ser mais grave ou menos grave, dependendo por onde essa corrente passou, essa corrente elétrica passou. Sempre que ela atinge o coração, como vocês podem ver aqui na imagem, é mais grave. Agora, se for algo do tipo, nessa última imagem, eu estou com um laser aqui, possivelmente seria algo menos grave do ponto de vista de não atingir o coração. Então, talvez não tenha uma parada cardíaca. Então, aqui são alguns exemplos aí com relação a isso. Entendendo mais sobre mecanismo de lesão ou mal súbito. Mecanismo de lesão. Há algum objeto caído próximo da vítima, como escadas, andaime, bicicleta? Deformidade e lesão ou lesões. A vítima está caída em posição estranha. Ela está queimada. Há sinais de esmagamento de algum membro. Sinal ou sinais. Há sangue nas vestes ou ao redor da vítima. Ela vomitou. Ela está tendo convulsões. Esses são sinais que vão te ajudar a compreender o que aconteceu. Veja aqui um exemplo de uma batida de carro. Eu, sabendo que foi um acidente de carro, eu vou ter uma preocupação grave aqui com relação à cervical, dependendo da gravidade, da violência desse impacto, uma preocupação se não tem uma hemorragia interna, né, no cérebro, por exemplo. Então tudo isso tem que ser observado. E quando você vai pedir ajuda, quando você vai ligar para o SAMU, por exemplo, passar o maior número de informações detalhadas vai contribuir muito para que a equipe do SAMU, que é uma equipe excelente, possa fazer um bom trabalho. Venha preparada. A abordagem primária rápida é a avaliação sucinta da respiração, circulação e nível de consciência. Deve ser completada em no máximo 30 segundos e tem por finalidade a rápida identificação de condições de risco de morte ou início precoce do suporte básico de vida, o SBV. Então, dar início rapidamente, 30 segundos para você fazer esse cheque, essa verificação. Vamos ver como isso acontece. Se a vítima estiver consciente, se apresente e tente acalmá-la. Ligue ou passe o rádio pedindo ajuda. Consciente, observar, pedir ajuda. Análise primária. Circulação sanguínea. Verifique se a vítima está com batimento cardíaco presente. 2. Estabilização da cervical e vias respiratórias. Impeça movimentos de cabeça e verifique se as vias aéreas superiores estão livres. Grandes hemorragias. Vamos falar de todos esses itens aqui um a um. Aqui dando início, né? Então circulação sanguínea, eu tenho alguns pontos que eu posso fazer essa avaliação. A artéria carótida é a mais indicada, né? Que está aqui na região do pescoço. Lembrando que esta é a posição adequada, né? E não essa posição que muitas vezes a gente aprende, mas dessa maneira, como a gente vê aqui na foto. Voltando aqui a imagem para vocês, tá? Existem outros pontos? Sim, o braquial e o femoral, como nós vemos aqui, tá? E esses são os pontos que você pode fazer essa verificação. Muito comum também, né, no pulso. Mas tem um problema, talvez você não tenha tanta facilidade de observar isso porque você não está treinado. Então,
existe algo que nós temos que saber separar. O socorrista leigo, que não é um profissional da saúde, e o socorrista que é um profissional da saúde. E existem protocolos diferentes para eles. Eu vou falar mais disso quando nós formos falar do RCP. Muito bem. Então aqui, senhores, nós falamos sobre a estabilização da cervical e vias respiratórias. Impeça movimentos de cabeça e verifique se a vítima, se as vias aéreas superiores estão livres. Se não tem nada que está obstruindo essa respiração, faça essa verificação. Grandes hemorragias. Controle grandes hemorragias. Como? Vamos falar mais disso, tem um módulo específico para isso, fique tranquilo. Vamos falar de hemorragia interna e externa detalhadamente. Tá? Análise secundária. Na análise secundária, proceda ao exame de cabeça aos pés, então você vai tateando essa vítima da cabeça aos pés. Questione a vítima, se possível, se ela estiver responsiva, né, sobre o que aconteceu. Pergunte para as testemunhas. Observação. 1 e 2 podem ocorrer juntos se possuem dois socorristas, iniciando pelo 2. Então, enquanto um fala com a vítima, nós começamos ali procedendo o exame da cabeça aos pés para compreender e procurar por indicações do que aconteceu. Procurando ali, olha, aqui tem uma marca de sangue, aqui está deformação, acho que tem uma lesão mais grave na perna, por exemplo. Então, fazer essa avaliação, essa análise secundária. Como seria feito, né? Então, esse procedimento, né, da cabeça aos pés, um exame físico completo. Vamos deixar vídeos também sobre isso, para você compreender detalhadamente como atuar nesse sentido, como isso deve ser executado. Questionando a vítima sobre alergia, medicamento, passagem médica, líquidos e alimentos, o ambiente, procurar entender ali o cenário do que aconteceu. Então, essa metodologia ampla é um caminho. Alergia, medicamento, passado médico, líquidos e alimentos, ambiente. Vamos te mostrar vídeos também sobre isso, fique tranquilo. E aí, na sequência, nós vamos entrar no módulo 16, que nós vamos falar sobre as vias aéreas, causas de obstrução e como fazer a liberação dessas vias. Eu já te encontro no módulo 16.